Vou passar a palavra ao ministro José Eduardo Cardoso, que vai discorrer para vocês da pauta e dos encaminhamentos que nós demos sobre essa questão, ouvindo tanto produtores, ouvindo os indígenas, conversando com as forças de segurança aqui do Estado, qual foi a decisão, o encaminhamento e a proposta que conjuntamente governo do Estado e governo federal fez para ambos os lados com que nós reunimos aqui hoje. Então eu vou passar a palavra ao ministro Eduardo Cardoso. Bem, boa tarde a todos e a todas. Como todos sabem, a partir da situação de conflito que surgiu aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o governador do estado solicitou a presença de forças federais e a presidenta Dilma Rousseff deferiu aquilo que a Constituição Federal chama de ação de garantia de lei e ordem. Isso significa que na zona do conflito, as forças armadas assumem o comando da parte de segurança pública e passam pelo apoio, além, claro, das polícias estaduais, o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. O objetivo desta ação é manter a lei e a ordem nessa região de conflito. Então, por esta razão, nós fizemos tanto aos produtores como às lideranças indígenas um comunicado. O comunicado de que o governo federal e o governo estadual não aceitarão ofensas à lei de qualquer natureza. Pessoas que praticarem atos de violência ou incitarem a prática de crime serão presas, serão investigadas para que se aplique rigorosamente a lei. Portanto, a orientação que está dada às forças federais e à própria Polícia Federal é que, diante da incitação de crimes, pouco importa de onde venha, se vierem de produtores ou se vierem de lideranças indígenas, de pessoas com poder econômico, poder social ou não, pouco importa. Os que praticarem delitos serão responsabilizados por ele. As polícias estão autorizadas a agir na forma da lei e com o máximo rigor, respeitando, evidentemente, aquilo que as normas vigentes estabelecem. Então, portanto, nós vamos garantir a lei e a ordem. E aqueles que forem responsáveis por atos de qualquer natureza que violem a legislação responderão por crime, podendo ser presos em flagrantes e, evidentemente, investigados e julgados. A segunda questão que nós tratamos foi algo que tanto o governo do Estado como o governo federal tem uma avaliação muito concreta em relação a isso, como também tem o próprio Conselho Nacional de Justiça, aqui representado, por determinação do presidente Ricardo Lewandowski e do próprio Ministério Público, por determinação de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que é exatamente a ideia de nós buscarmos uma mediação para esse conflito. Ou seja, nós tentamos no passado fazer uma mediação na fazenda Buriti, não conseguimos, porque, no meu modo pessoal de entender, houve uma intransigência muito grande dos proprietários ao fazer o acordo. Mas isso não afasta a necessidade de solucionar esse tipo de conflitos pela mediação. A solução pela via judicial, ela é demorada, ela faz com que um processo muitas vezes demore décadas, e isso só implica em acirramento do conflito. A tentativa de solucionar litígios por ação própria de proprietários ou de indígenas é ilegal e criminosa. Portanto, o melhor caminho é a mediação. Fizemos então a proposta de que uma comissão imediatamente formada pelo governo federal e governo estadual dialogará com lideranças indígenas e produtores rurais para que, no mais breve tempo possível, nós possamos listar 5 áreas em que exista conflito e iniciarmos a possibilidade de diálogo sobre a solução desse conflito nas 5 áreas. A solução desse conflito nós vamos discutir a partir de cada caso. Pode ser um pagamento de indenização, que vamos verificar a codificação, ou pode ser qualquer outra solução legal que seja admissível. O importante é ter claro que nós queremos iniciar de imediato um processo de mediação. Porém, deixamos absolutamente claro que a mediação só se dará se imediatamente forem paralisadas quaisquer tentativas de ação conflituosa, seja na perspectiva de retomada de entregas pelas lideranças indígenas, seja na perspectiva de ações de reintegração de áreas que estão ocupadas. A ideia é uma situação de paz
para que se possa dialogar. Se eventualmente, de qualquer dos lados, houver alguma iniciativa que rompa esse entendimento, nós paralisamos a mediação. E aí é o judiciário que vai decidir se a área vai ser reintegrada, se não vai ser reintegrada, se vai ser anulado, se não vai ser anulado, sobre todas as delongas naturais do processo judicial. Então, portanto, a proposta é clara. Mediação para tentarmos resolver com rapidez o problema. Mas a mediação pressupõe pacificação imediata. Rompimento deste acordo, desse entendimento, implica também em interrupção da mediação. Independentemente disso, nós estaremos sempre garantindo a lei e a ordem, pelo tempo que for necessário, com a presença das Forças Armadas e das demais forças federais. Quais áreas? Serão discutidos ao longo dessa semana por uma comissão formada pelo governo federal e o governo estadual, e terá que haver um entendimento entre indígenas e produtores em relação a essas 5 primeiras áreas. Quero também agradecer as palavras do ministro, e isso foi o que ouvimos do lado dos produtores, ouvimos dos indígenas, das forças de segurança. Primeiro ponto, manutenção da garantia de lei e ordem a todos, Estado democrático de direito, e uma proposta de possível solução. Governo do Estado, Governo Federal, Ministério Público Federal, CNJ, lideranças indígenas ficaram de identificar quais as áreas que eles entendem prioritárias, liderança do lado dos produtores ficaram de identificar quais as áreas que eles entendem prioritárias para a gente iniciar esse processo de negociação. Aqueles que não concordam têm as vias judiciais e nós vamos respeitar isso, e eles podem seguir os seus processos judiciais. Mas nós vamos ser intransigentes na manutenção do Estado de Direito aqui no Estado, com as forças federais e com as forças do governo do Estado. E principalmente, aquelas áreas, tendo a pactuação de não ter nenhuma retomada, para que nós não tenhamos esse problema, e nenhuma reintegração, como foi pactuado aqui, nós vamos aguardar até a semana que vem, né, ministro, para uma reunião em Brasília, respeitando isso que for trazido de ambas as lideranças que foram colocadas aqui hoje. O que a gente espera? Que a gente tenha condições de ampliar esse espaço de negociação dialogando. Tanto o governo do Estado como o governo federal, tenho certeza, espera que através do diálogo a gente consiga resolver os problemas. Nós que fizemos parte da mesa de negociação da Buriti, e o ministro concorda e nós também concordamos, ali foi um erro, porque nós caracterizamos em uma área só, com as esperanças de que ali fosse resolvido. No momento que não teve a solução por uma decisão dos proprietários de não assinar o acordo que estava pactuado, nós acabamos criando um estado de retomadas e de outras invasões das etnias, porque esperavam que aquilo acontecesse como um marco aqui no Estado, que através do diálogo é possível resolver isso. Mas eu não tenho dúvida que no diálogo a gente pode conseguir resolver esse impasse aí que perdura anos. E a gente vai aguardar aí que essas lideranças se manifestem de ambos os lados para que a mesa de negociação, encaminhada com o governo federal e o governo do Estado, que a gente possa abrir aí é caso a caso. Cada área dessa, e são regiões, não é um proprietário só, ela tem uma realidade fundiária. E nós vamos ter que pôr na mesa de negociação como fazer isso, como seria possível essa indenização. Mas eu tenho certeza que através da boa vontade de ambos os lados é possível a gente encaminhar um processo de resolutividade dessa solução, sem pegar em armas e sem ter intransigência de qualquer lado. E, enquanto isso, manter o Estado democrático de direito para ambos aqui no Mato Grosso do Sul. Isso que foi decidido nessas reuniões. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Quero desculpar porque o ministro já está atrasadíssimo, vai ter que se retirar. Vou só responder, se você me permitir. Eu sei que eles têm umas perguntas. Se você me permitir, eu vou antecipar aquilo que vocês vão perguntar, que eu vou ter que sair correndo, como disse o governador. Eu sei que vocês vão perguntar da PEC 71 e da PEC 215. Relativamente à PEC 71, eu sei que houve uma aprovação, fui informado pela minha assessoria agora no Senado. Eu não sei o texto que ficou, nem fizemos o estudo técnico. Então eu não posso me pronunciar acerca disso ainda. Mas em relação à PEC 215, o governo federal já afirmou que é contrário à PEC 215. Em primeiro lugar, porque ela é inconstitucional. Ou seja, ela fere cláusula PEC, ela fere o artigo 2º da Constituição Federal, que é o princípio da separação de poderes.
Então, portanto, ela é inconstitucional ao nosso forma de entender, e no mérito, ela também não permite a situação consagrada na Constituição que seja boa para a demarcação de terras indígenas. O Poder Legislativo ele deve exercer as suas funções típicas, legislando. Agora, no que diz respeito a situações de declaração técnica sobre o que é ou o que não é bem público, evidentemente isso é uma função administrativa e cabe ao Executivo fazer. Então, nós somos claramente contrários à PEC 215. Você é inconstitucional e no seu mérito. Relativamente às mortes de dois indígenas, uma que aconteceu em 2013, o Osiel, e outra que aconteceu agora, o Simeão, eu tenho que informar o seguinte. No caso do Osiel, foi determinada a abertura de inquérito policial que ainda se encontra em curso. Quer dizer que os próprios fatos que ensejaram a morte do indígena Osiel na fazenda Buriti não são fáceis de serem esclarecidos pela circunstância que se deu aquele triste acontecimento. Mas a Polícia Federal continua trabalhando, as investigações são feitas em sigilo, portanto, nós não podemos dizer as hipóteses que estão sendo investigadas. No que diz respeito à morte do Simeão, eu determinei à Polícia Federal, imediatamente após a notícia da morte, também a abertura de inquérito, a perícia já foi feita, a investigação está em curso também sob sigilo, razão pela qual eu não posso comentar acerca de nenhum fato que está sob apuração. Mas a determinação que foi dada à Polícia Federal foi de que, com a maior agilidade possível, nós pudéssemos esclarecer a autoria deste homicídio para que o responsável ou os responsáveis sejam rigorosamente punidos na forma da lei. Finalmente, como eu disse, uma das questões que se coloca é a questão da possibilidade de indenizações. O governo federal, já no caso da Buriti, discutiu essa possibilidade e faremos a mesma discussão em relação a esse processo de mediação agora. Claro, qualquer indenização que porventura seja paga terá que ser feita nos termos da lei e dentro das condições orçamentárias que temos. Mas não estamos fechados a discutir, caso a caso, situação que evidentemente possa permitir a conciliação e a pacificação dos conflitos para a garantia dos direitos de demarcação dos povos indígenas e para a garantia também de direitos de proprietários que legitimamente tenham sido titulados em relação a essas áreas. Então, era o que eu tinha falado, mas se vocês me permitirem, eu tenho que sair meio correndo pelas circunstâncias. Pois não, então a última, pode ser? Vamos lá. Essas mortes vêm ocorrendo muito antes de 2013. Meu avô, há quase 50 anos atrás, 50, 60, denunciou, ele não era indígena. Eu sou produtora rural. Meu avô denunciou a grilagem de terra indígena e foi assassinado por fazendeiros. Por paraguaios contratados por fazendeiros na região de Bonito. E o inquérito policial foi arquivado. Qual a garantia que hoje a gente não vai ter mais inquéritos arquivados? Porque meu avô não foi o primeiro. Houveram outros. Houveram o Marçal de Souza, houveram outros líderes indígenas. A FUNAI, os servidores da FUNAI, como meu avô era, são perseguidos. Veja, a garantia que eu te... Quando que isso vai acabar? A garantia... com sentença condenatória. A garantia que eu te dou é a eficiência que a Polícia Federal tem demonstrado e é reconhecida em todo o Brasil. A Polícia Federal é uma das polícias mais capacitadas do mundo hoje. É evidente que eu não posso garantir que o inquérito encontre uma autoria, porque nem sempre é possível você fazer isso. No mundo todo, nós temos um padrão de solução de inquéritos que gira em torno de 70%, o que deve significar que 30% acaba não elucidado. Mas eu te garanto que o padrão de eficiência da Polícia Federal, demonstrado ao longo desses anos, reconhecido por toda a população brasileira, estará sendo plenamente utilizado nesse caso para que possamos encontrar os autores. Eu espero que efetivamente encontremos. A tarefa tem 80% de solução, acima da média mundial. Eu espero que nós não fiquemos nos 20%, que fiquemos nos 80% do padrão, para que aqueles que praticaram esse ato hediondo sejam punidos e condenados. Vamos só responder perguntas, senão não vamos aqui estar fazendo uma discussão. É a última. Quem formou essa comissão? Quem vai compor? Essa comissão é formada de comum acordo pelo governo. Ela é formada por do trabalho apenas para listar as áreas. Tá certo? Eu vou listar as áreas. Então, é uma comissão que é formada pelo governo federal, pelo governo estadual. Da parte do governo federal será formada pelo meu assessor para assuntos indígenas e pesca nacional e Flávio, pelo João Pedro, presidente da FUNAI.
o governo do Estado destacará as pessoas que julgam responsáveis que durante essa semana dialogarão com indígenas e com proprietários, não para fazer mediação, mas para escolher as áreas. Se marcará então uma reunião em Brasília, onde eu estarei presente, membros do governo estadual estarão presentes, o Ministério Público Federal será convidado a estar, o Conselho Nacional de Justiça será convidado a estar, para que nós possamos fazer um processo de diálogo. A sugestão é que compareçam a essa reunião os interessados diretos em cada uma das 5 áreas que forem levantadas por essa Comissão de Trabalho Prévio. A primeira reunião será em Brasília, sem prejuízo de que outras possam lá ser feitas ou aqui no Estado. De acordo, senhores? E senhores, obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado.